Olá, alunos, tudo bom? Professor Carlos Cefas aqui. Então vamos dar sequência agora à nossa aula 2 de Mecânica dos Solos. Só lembrando, na nossa aula passada, nós tivemos os nossos tipos de solo, né? E terminamos vendo os índices físicos dos solos. E aqui nós vamos ver algumas relações aí que vão ter esses índices físicos dos nossos solos, tá? Esses são os cálculos bastante usuais e práticos de como são realizados esses cálculos para obtenção de cada um desses itens, tá ok? Vamos dar início aqui na nossa aula então. Relações de volume utilizadas são porosidade, né, que é conhecida como a letra N. N é igual a VV dividido por V. Isso tudo é multiplicado por 100 e esse valor é dado em porcentagem, tá? Onde o N vai ser, como o próprio enunciado fala, que é a porosidade do solo em si. VV vai ser o volume de vazios sobre, que é sinal dividido, sobre o volume total. Multiplicado por 100 para ter esse valor em porcentagem, tá? Então vamos lá. É o índice que indica o volume de vazios existente no volume total, né? Então, essa é como essa fórmula mesmo está dizendo. Ele indica o volume de vazios em relação ao volume total que a gente está estudando. Exemplo, quando N é igual a 40%, né? Ou seja, esse valor é igual a 40%, quer dizer que 40%, do volume total é constituído por vazios. Então você vê a relação importantíssima que tem essa fórmula com o índice de vazios dela, tá? Índice de vazios, a letra E. Na fórmula temos E é igual a VV sobre VS, onde E vai ser o índice de vazios que a gente quer descobrir, é igual ao VV, que é o volume de vazios, sobre o VS, que é o volume dos sólidos. Vamos lá. Quando o solo está sujeito a um carregamento, o volume de vazios irá sofrer uma diminuição, que é exatamente, gente, o recalque, né, que vai sofrer o solo. Acarretando uma variação no volume total, ou seja, ele tem um volume, né? O solo está sem nenhuma carga incidindo sobre ele, então ele está no seu estado natural, ele só foi chegando as suas partículas para o lado. Quando você incide essa carga, a tendência do seu solo é ele se assentar, né? Essas partículas vão se aproximando, né? Que é exatamente o que foi dito aqui. Portanto, a porosidade irá sofrer uma modificação em que não é possível correlacionar a proporção de volume de vazios pelo volume total, antes e após o carregamento, porque ambos sofrerão variações. Como o volume de sólidos é considerado indeformável e presença de carregamento, passando a relacionar o volume de vazios com o volume de sólidos. Então, aqui o que eu quis dizer nessa parte aqui? Como nós temos essa parte do volume de sólidos, que é essa daqui, sendo uma parte que é imutável, né? Se você está estudando um sólido, essa parte aqui sempre vai existir, então a única que vai se alterar é exatamente o volume dos vazios, né? Que você incide a carga e a tendência de quando você incide a carga é desse volume de vazios diminuir. É exatamente o que o texto falou aqui, né? Na presença de um carregamento, o volume dos sólidos ele se mantém, porque não há acréscimo de nenhum sólido, de nada relacionado a sólido, mas você tem uma diminuição do índice de vazios, porque você está aplicando uma carga, e com essa aplicação dessa carga, a tendência é a das partículas se unirem, tá? Dando sequência. Grau de saturação, a letra S. Aqui nós temos logo abaixo a fórmula do grau de saturação, que diz que o S é igual ao VA sobre VV multiplicado por 100, né? Esse multiplicado por 100 você já tem uma ideia que seja porque está transformando em porcentagem, né?
Nessa fórmula temos o S sendo o nosso grau de saturação, que a gente quer descobrir, que vai ser igual ao volume da água, esse A é de água, sobre, dividido, o volume de vazios, né, desse solo em si. Esses dois valores, um dividido pelo outro, vai ser multiplicado por 100, e aí vamos ter a porcentagem do nosso grau de saturação. Índice que indica o volume de água existente nos vazios. É bem simples aí, né? Então nós temos o volume de água que vão ter nos vazios que a gente está estudando do solo em si, né? Exemplo, quando S é igual a 30%, quer dizer que 30% do volume de vazios está preenchido com água. Os outros 70% estão preenchidos por ar, né? Então, se nós temos a relação de índice de vazios, o que o vazio pode ter dentro desse vazio? Ele pode ter água e pode ter ar. Se nós estamos fazendo o grau de saturação, estamos botando o volume de água em relação ao volume de vazios, nós estamos pegando simplesmente a parcela da água e fazendo a divisão total pelo volume de vazios. Esse valor que vai ser dado aqui vai ser exatamente a quantidade de água que vai ter no índice de vazios. Então, o restante do volume de vazios vai ser exatamente o volume que vai ter ar, né? Exatamente porque nos vazios ou é ocupado por água ou por ar. Quando o grau de saturação for igual a 100%, o solo é dito saturado. Todos os seus vazios estão preenchidos por água. Ou seja, se foi o que é dito aqui em cima, se 30% desse volume de vazio está preenchido por água, quer dizer que 70% vai estar preenchido por ar, né? Porque o volume de vazio só pode ser preenchido por água e ar. Se esse grau de saturação for de 100%, está querendo dizer o quê? Que ele está completamente saturado, né? É dito como solo saturado. Ou seja, todo esse volume que você tem de vazios está preenchido por água. Ou seja, não tem o volume de vazios não tem o volume de ar. O volume de ar vai ser igual a zero porque está tudo preenchido por água. É exatamente o que foi dito aqui abaixo da sequência. Grau de aeração, a letra A. A forma aqui embaixo, vamos ter A é igual a VAR, que já vamos falar sobre ele, sobre VV vezes 100, que é esse valor que é dado a porcentagem em si. Onde o A vai ser o grau de aeração, que a gente quer achar, que vai ser igual ao volume de ar sobre o volume dos vazios, né? Então, se anteriormente, nós estávamos fazendo o volume de água pelo volume de vazios, agora a gente está fazendo o volume de ar pelo volume de vazios. Logo, a gente vai completar o nosso volume de vazios, que é formado por água e ar, né? Vezes 100 para descobrir a porcentagem em si. Quando o grau de aeração for igual a 100%, o solo é dito seco. Todos os seus vazios estão preenchidos por ar, né? Então é exatamente aquilo que foi dito, né? Nós temos a nossa relação anterior, voltando aqui, o nosso volume de água pelo volume de vazios, e aqui nós temos o nosso volume de ar pelo volume de vazios. Logo, se somarmos o volume do ar com o volume da água, vamos ter o volume de vazios, que é o volume total aí, que vão ter essas duas parcelas de ar e de água, tá? Vamos dar sequência. As relações de massa utilizadas são, então, só fazer um parênteses aqui antes de começarmos, antes nós estávamos fazendo as nossas relações dos volumes. Agora nós vamos relacionar as nossas massas, né? Então, o volume é diferente de massa. O volume é a quantidade que ocupa o solo e a massa é o peso dela, né? O peso seria coisas diferentes, mas a massa está relacionada mais ao peso, tá? Então, vamos entrar aí nas nossas relações de massa utilizada. Nossa primeira relação seria a umidade, que é conhecida como a letra H. Na nossa fórmula vamos ter H é igual
a MA sobre MS vezes 100. Esse valor, como vocês já viram, sempre que tem essa multiplicação por 100, é porque é dado em porcentagem. Onde o H vai ser a umidade que a gente quer achar, que vai ser igual à massa da água, sempre esse valor, essa letra A vai ser relacionada à água, sobre a massa do solo, né, do sólido, perdão, massa do sólido. Quando a massa do solo é só o M, né, da massa de tudo, tá? Então, a massa da água sobre a massa do sólido, nós vamos ter a umidade desse solo em si, que é dada em porcentagem, tá? Vamos lá. Índice que indica quanto o sólido úmido é mais pesado do que o solo seco, devido à presença de água nos vazios. Então, exatamente o que foi dito aqui, né? É que representa essa fórmula. É o quanto de água tem no sólido, né? A massa de água que tem no sólido. Porque a água, como vocês sabem, ela pesa e ela tem um peso específico da água que nós vamos ver mais abaixo, que, se eu não me engano, eu coloquei o peso aqui. Que vai ser uma constante de 10 kN por metro cúbico, tá? Continuando. Exemplo. Quando H é igual a 6%, quer dizer que o solo úmido é 6% mais pesado que o solo seco, né? Então aqui vamos ver a relação que tem de solo úmido com o solo seco, né? Quando esse valor aqui der de 6%, quer dizer que é 6% da água que está sendo ocupada aí no peso total, na massa total, perdão, da nossa amostra de solo. Dando sequência. Relações entre volume e massa mais utilizadas são: massa específica dos sólidos, a letra G, onde G é igual a MS sobre VS. Aqui vocês veem que não tem mais a multiplicação por 100, que esses valores aqui, eles vão ter a relaçãozinha aqui que vocês estão vendo, que é a unidade de medida, que dados esses valores, essas vão ser as medidas a serem adotadas, né? Ou você vai trabalhar a massa em grama e o volume em centímetro cúbico, ou vocês vão trabalhar a massa em quilograma e o volume em decímetros cúbicos, ou você vai utilizar a massa em toneladas por o volume em metros cúbicos, tá? Onde o G, que vai ser a massa específica dos sólidos, que a gente quer achar, vai ser igual a MS sobre VS, onde o MS vai ser a massa do sólido, pelo volume do sólido. Vamos lá. É a massa da parte sólida por unidade de volume da parte sólida. Então, é exatamente o que você está referindo aqui, né? Então, a massa específica vai ser a massa sobre o volume dele, né? E se a gente está relacionando a massa específica do sólido, então, exatamente, a gente pega e bota o sólido aqui, né? Você faz a massa do sólido e o volume do sólido. Aí você vai ter a massa específica do sólido em si, tá? Na sequência. Massa específica aparente, né? Que é conhecida pela sigla MEA. Massa específica aparente seca, que vai ser a MEAS, né? Que é a massa específica aparente MEA, e a massa específica aparente é só botar um S aqui no final, né? Então, o que vai ser a nossa MEAS, né? Que é a nossa massa específica aparente seca? Vai ser igual ao MS sobre V, onde o MS vai ser a massa do sólido sobre o volume total dele, né? Aqui já está relevando em relação aos vazios em si, o volume todo que está ocupando aí a nossa amostra. Aqui nós vamos ter a nossa unidade de medida, que vai ser sempre a mesma para eles, né? Fazer esses tipos de massa, vai ser grama por centímetro cúbico, ou quilograma por decímetro cúbico, ou tonelada por metro cúbico. É a massa do solo seco por unidade de volume total, que é exatamente o que diz aqui a fórmula. Massa do solo seco pelo volume total desse solo, tá? Dando sequência.
massa específica úmida, ou a MEAH. MEH, que vai ser a nossa massa específica úmida, vai ser igual a MH sobre V, onde o MH é exatamente a nossa massa do solo úmido, a massa úmida, né, sobre o volume total aí do nosso solo. As unidades são as mesmas, que vocês já viram, onde é a massa do solo úmido por unidade de volume total, que exatamente foi dito aqui em cima. Então, isso aqui já vamos passando aí, tá bem direto. Massa específica aparente saturada, ou MEASAT, né, de saturada. MEASAT, ou MEASAT, vai ser igual a MSAT sobre V. MSAT vai ser a massa saturada pelo volume total. Aqui vocês vão ver que é a mesma unidade de medida entre eles, né? Essa unidade, gente, vai ser sempre a mesma, exatamente porque a gente está fazendo massa sobre volume. Então, se é massa sobre volume, então vamos ter sempre a mesma unidade, só vai mudando o tipo de massa, né? Aqui no caso é a massa saturada, e o volume também vai alterando, né? Dependendo do volume que a gente está levando em consideração. Dentro ainda da nossa massa específica aparente saturada, nós temos uma outra fórmula, né? Se nós temos aqui o MSAT, que é a massa saturada, nós temos o destrinchamento dessa fórmula. O que vai ser o MSAT? Vai ser exatamente a diferença entre o MS com o MAV. E o que seriam essas letras aqui em si, né? Nós temos aqui abaixo. E esses valores aqui de massa é dado em quilo, em grama, quilo ou tonelada, né? Porque ele vai ser jogado esses valores aqui em cima e aí eles vão virar grama por centímetro cúbico, quilograma por decímetro ou tonelada por metro cúbico, tá? Então o valor que você achar de MSAT aqui, você joga aqui em cima. E o que seriam essas componentes aqui do MSAT, né? O MAV, que é esse último aqui, é a massa de água que enche os vazios do solo, né? E o MS, que a gente já sabe, é a massa do sólido. Onde MAV, quem é esse MAV? Vai ser esse daqui, onde vai ser o VA vezes o gama da água, né? O VA é o volume de água e o gama da água é exatamente o peso específico da água, que é uma constante, que é aquele valor que eu já falei para vocês, quilonewton por metro cúbico, tá? Ver agora YA, gama A, né? Onde esse VA vezes o gama A vai ser a mesma coisa que VV vezes gama A, né? Onde o VA, que é o volume de água, é igual ao VV, né? Logo, vamos ter que o MSAT é igual à massa do sólido mais VV vezes gama de ar, né? Que é exatamente o MAV dessa fórmula aqui. O MAV é a mesma coisa que VA vezes o gama da água, e o gama da água é a mesma coisa que VV, né? Que é o volume dos vazios. Então, o volume dos vazios e o gama da água é a mesma coisa que o MAV. E se ele é a mesma coisa que o MAV, botamos aqui preenchido na nossa fórmula, onde a massa do sólido vai ser o somatório entre o volume de vazios vezes o gama da água, que é uma constante. Aqui temos a relação aqui, ó. O gama da água é igual à massa específica da água, dada em gramas por centímetro cúbico. Aí aqui nós temos 1 grama força por centímetro cúbico, que também é igual a 1 tonelada força por metro cúbico, tá? São valores equivalentes dele, tá? É a massa do solo saturado, volume de vazios, está com 100% de água, por unidade de volume total. Então, isso aqui é uma relação que está se referindo à nossa fórmula anterior, já dita anteriormente, tá? Então, dado
as nossas fórmulas, eu tenho os nossos exercícios aqui. Botei 2 exercícios para serem resolvidos, que já estão resolvidos no caso, né? Eu vou resolver com vocês agora. Uma amostra de solo tem volume de 60 centímetros cúbicos e peso de 92,5 gramas força. Depois de completamente seca, seu peso é de 74,3 gramas força. O peso específico real dos grãos sólidos é de 2,62 gramas forças por centímetro cúbico. Calcule sua umidade e grau de saturação. Então, os dados que são dados no problema é o gama da água, que vai ser sempre constante, que vai ser de 1 grama força por centímetro cúbico, que é igual a uma tonelada força por metro cúbico, tá? Esse é o único dado do problema. Então, dados essas informações, nós vamos ter a nossa resolução, né? A resposta final é essa daqui, tá? Então, vamos à solução para descobrir como a gente descobrir esses dois valores de H e de S. A solução, vamos ter o V, que é dado no problema, o V que é o volume total, que é de 60 centímetros cúbicos. Nós vamos ter o peso de 92,5 gramas forças e o PS, que é o peso seco, né? Peso seco, que é de 74,3 gramas força, e o gama S, né? O gama do sólido, né? A massa específica do sólido, que é 2,62 gramas força por centímetro cúbico. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos descobrir a umidade dele. Então vamos pegar a fórmula de umidade. Na nossa fórmula de umidade nós vamos ter o H igual a PA sobre PS, né, vezes 100. Essa é a fórmula que vamos utilizar. Pegando o PA, né, separando o PA, a gente tem que o PA é igual a P menos PS, que são os valores exatamente que a gente tem, né? Nós temos o valor de P e temos o valor de PS, que são os valores do peso e o valor do peso total e o peso seco, né? Entre essas duas amostras. Se a gente quer descobrir o PA para jogar nessa fórmula em cima, nós já temos esses dois valores, a gente descobre aqui, 92,5 menos 74,3, logo vamos ter 18,2 gramas força. Jogando esse valor agora na nossa fórmula que a gente já que a gente já tem o nosso PS, que é o peso do sólido, então vamos ter 18,2 dividido por 74,3 vezes 100, que vai dar o nosso percentual de umidade, que é de 24,5%, tá? Que é o nosso primeiro valor que a gente achou aqui, tá? Nossa resposta final, uma delas, é a nossa umidade. Descendo mais, agora vamos ver o nosso grau de saturação. O grau de saturação ele é expresso pela essa fórmula aqui. Então, primeiramente, nós temos essa fórmula e vamos destrinchando ela. Nós queremos saber vamos dar uma olhadinha ali em cima rapidinho. Nós temos, para usar essa fórmula, nós precisamos do VA e do VV. Nós não temos nenhum desses valores aqui. Nós só temos as relações entre eles, tá? Então a gente vai usando exatamente essas relações. Qual é a relação que tem entre o VA para a gente jogar aqui na nossa fórmula? Nós temos a relação entre VA, que é exatamente o gama da água, né? O VA é o volume da água. Então temos o gama da água igual ao peso da água sobre o volume da água. Logo, se nós temos a constante do nosso peso específico da água, que é o gama da água, é igual ao peso da água, que é esse valor assim, já conhecido, e logo vamos ter o volume da água, que é exatamente o que a gente quer jogar aqui na nossa fórmula. Então fazemos aqui essa multiplicação, né, entre VA e 1, e vamos ter exatamente VA igual a 18,2, sendo que o gama da água é 1 grama força, né, por centímetro cúbico. Indo mais abaixo, nós vamos ter a relação entre VS, né? A relação de VS que vamos utilizar é o gama do sólido, que vai ser igual ao peso do sólido sobre o volume do sólido, onde o volume do sólido, fazendo uma troca aqui entre ele, isolando o volume do sólido, nós vamos multiplicar o volume do sólido com o gama do sólido, então vai ficar gama do sólido vezes volume do sólido é igual ao peso do sólido, e depois dividimos pelo gama do sólido, onde
está multiplicando aqui com os dois, né? Ele multiplica, está multiplicando os dois, volta para lá dividindo. Então vamos ter exatamente isso, a gente vai trocar essa letra por essa, que é exatamente o que está representado aqui do lado. O volume do sólido é o peso do sólido sobre o gama do sólido. O volume do sólido, então, vai ser, já temos o valor do peso do sólido, que a gente achou aqui já é dado pelo problema, e o gama do sólido também. Então, a gente faz essa divisão e vamos ter o volume do sólido. Agora que nós temos o VA, o valor de VA, que é o volume da água, e o volume do sólido, nós achamos o volume do sólido e vamos fazer uma relação ainda com ele, tá? Bom, gente, só voltando aqui, eu devo ter apagado a nossa linha de raciocínio quando eu montei o material. Então, essa linha aqui que está faltando, que eu vou modificar no slide para vocês, tá? Que é a sequência, exatamente a nossa sequência do cálculo aí que deve ser realizada para descobrirmos o nosso valor final. Que a gente quer a relação entre VV e a gente acabou de descobrir, né, o nosso VS e já temos o nosso volume total. Então, dado o nosso volume total e descoberto o nosso volume do sólido, nós vamos descobrir agora o nosso VV, que é o volume de vazios, que é exatamente a diferença do volume total e o volume do sólido. O sólido não muda, o que varia vai ser sempre o volume de vazios, né? Então, se a gente tem o nosso volume de vazios sendo igual ao volume total, menos o volume do sólido, que vai ser igual a 31,64 centímetros cúbicos, levando em consideração que esses dois valores já estão em centímetros cúbicos. Agora, voltando na nossa aula, a gente já parte dessa linha aqui, voltamos aí nessa nossa linha aqui, que agora sim nós vamos usar aquela nossa fórmula inicial, que a gente já tem o VA, que foi descoberto aqui no início, nós descobrimos o VS para descobrir então, pelaquela fórmula aqui, né, o nosso VV, que é a relação entre V e VS. Dessa nossa fórmula, nós jogamos os dois valores que a gente achou, de VA e VV. Então, sendo o VA 18,2 e o VV 31,64, nós fazemos a divisão, multiplicamos por 100 e vamos ter aí o valor do nosso S de 57,5% de saturação. O nosso grau de saturação aí de 57,5%, tá? Esse vai ser o final da nossa questão aí que foi pedido enunciado. Agora vamos para a questão 2, ver mais um exemplo para a gente realizar o cálculo para o entendimento de vocês. Uma amostra de argila saturada possui umidade de 70% e peso específico aparente de 2 gramas forças por centímetro cúbico. Determinar a porosidade, índice de vazios e o peso específico aparente seco em relação a essa amostra de solo, né? E os dados sempre vão ser esse, né? Em relação ao gama da água, né? O gama da água vai ser sempre uma constante, tá ok, gente? Nunca vai mudar além desse valor, tá? A resposta final, a gente vai descobrir a porosidade, que é o valor N, o índice de vazios, que é o valor E, e o gama do solo seco, né? Que é o gama do sólido, né? Essas vão ser as respostas finais. E como a gente vai chegar nessas respostas finais? A gente vai ter a solução, que o dado do problema, ele dá o nosso H, que é a umidade de 70%, ele dá o gama do nosso solo, que é de 2 gramas força por centímetro cúbico, e dá o S, que ele fala exatamente que a argila é saturada. Então, se a argila está saturada, quer dizer que o grau de saturação do nosso solo vai ser de 100%, tá? Então, vamos lá. Colocando, esse cálculo é um pouquinho mais complexo, né? Que a gente vai ter que botar esse valor em função de outro, né? Para depois a gente descobrir qual é o valor real. Então vamos lá. Colocando em função do peso, nós vamos ter o H igual a PA sobre PS vezes 100, que aqui a gente vai descobrir a umidade, perdão, essa é a nossa relação entre a umidade, tá? Sendo que já foi dada a umidade. Então vamos ter a umidade, que a gente já sabe
que é do texto do problema, é igual a PA, que é o peso da água, sobre PS. Aí como a gente já tem esse valor, a gente vai botar o PA, que vai ser o peso da água, em função do PS, que é o peso do sólido, tá? Então isso significa pôr em função. O PS, perdão, está em função de A, tá? E não só essa característicazinha da matemática de vocês. Então, nosso PA vai ser 0,7 de PS, ou 70% do peso sólido, tá? Aí vamos pegar esse valor e jogando em outras formas. Essa forma aqui do peso, nós temos a relação do PA mais o PS. Quem é o PA? Já descobrimos aqui em cima. O PA vai ser 70% do PS. Então vamos ter o P, né, que a gente quer descobrir, que vai ser 70% de PS mais PS. Então 0,7 mais 1, né, os dois estão na mesma unidade, que vai ser o PS. Lembrando na matemática que isso aqui fosse, só vocês levarem em consideração, que isso aqui fosse um x, tá? Se esse aqui é um x e esse aqui é igual a esse, então vamos ter x e esse x, né? Então na frente desse x teríamos 1 e aqui temos o 0,7. Então seria 1 mais 0,7, que vai ter 1,7 de PS, tá? Aí vamos continuando com esses valores que a gente vai achando. Logo vamos ter o gama do sólido, que vai ser o nosso peso sobre o volume, o peso que a gente acabou de descobrir, tá? Então já é dado esse valor do gama do sólido, que é esse aqui, esse valor aqui em cima. Então o valor de 2 é igual ao peso, que a gente acabou de achar aqui acima, sobre o volume do sólido. Logo, você vai fazer essa multiplicaçãozinha aqui de 2 com V, que vai ter 2V, e isolar o V de novo, vai jogar o 2 para cá dividindo. Vai fazer essa troca entre o 2 e o V, né? Então é exatamente o que foi representado aqui. Então logo o V vai ser 1,7 vezes 1,7 PS dividido por 2. Esse valor aqui a gente pega só a divisão entre as nossas constantes, que vai ter a metade de 1,7, que vai ser 0,35 de PS. Continuando, vamos ter que VA é igual a PA sobre o gama de A, né? Logo, o VA, o gama de A já é conhecido, né? E o PA, a gente já tem aqui que a gente já achou que é 0,7 de PS. Logo, vamos ter que o VA é 0,7 de PS sobre 1. Logo, o nosso volume de água vai ser 0,7 do volume do sólido, tá? Então, nós vamos fazendo esses cálculos assim em função. Depois, vamos ter o nosso S, que é o volume da água, sobre o volume de vazios vezes 100. Esse valor é em porcentagem. Onde nós temos 100% de saturação do nosso sólido, que vai ser igual ao VA, que ele foi achado aqui em cima, que é 0,7 de PS, do peso do sólido, sobre VV. Isolando o VV, vamos ter que VV é igual a 0,7, né? É só você pegar esse valor aqui, jogar para lá. 100 dividido por 100 é a mesma coisa que 1. Então esse valor representa 1. Então você multiplicando VV com 1 vai ficar só VV. Então VV vai ser igual a 0,7 de PS. Logo, VA é igual a VV, se vocês pararem para pensar, tá? Aqui, VA, que é 0,7 PS, é a mesma coisa que VV, que é 0,7 PS, porque ele está completamente saturado. Então, se ele está completamente saturado, então o volume de vazio está sendo ocupado totalmente por água, tá? Logo, vamos ter que o VS, que é o volume do sólido, é igual ao volume total menos o volume de vazios, onde o volume do sólido vai ser igual a 85 do peso do sólido, que a gente achou aqui em cima, menos o volume dos vazios, que é 0,70, que é a mesma coisa que o volume de água, tá? Então, você tem a subtração entre esses dois valores, você vai ter 0,15, né? Você mantém, né? Você conserva a letra, a variável, e só subtrai as constantes, que você vai ter 85 menos 70, você vai ter 15, né? Achando esse valor do volume do sólido, né? Para então a gente entrar em índices físicos. Os índices físicos vão ser a porosidade, que é igual ao volume de vazios, sobre o volume, onde a porosidade vai ser o volume de vazios, que a gente achou lá em cima.
aqui volume de vazios, que é a mesma coisa que volume de água, que é 0,70 do peso do sólido, sobre o volume total, que é 85 do volume do peso do sólido, perdão. Que a gente achou também acima. Cadê? Aqui. Volume acima. Que a gente vai ter aproximadamente 0,8 nessa divisão entre 0,7 e 0,85. Logo, vamos ter a porosidade, que vai ser... porosidade não, perdão. Logo, finalizando, vamos ter que o volume de vazios vai ser VV sobre VS, né, o volume de vazios sobre o volume dos sólidos, onde esses valores nós já conhecemos, que é 0,7 do peso do sólido, sobre 0,15 do peso do sólido também. Fazendo essa divisão de 0,7 por 0,15, vamos ter um valor de 4,7, né? Lembrando que não vamos ter sempre cortado essa unidade, que está dividindo o x por x. Levando em consideração que seja o x, nós temos x dividido por x. X dividido por x não é zero, tá, gente? É 1, você simplifica e é 1. Então você vai ter PS dividido por PS, você vai ter 1 embaixo e em cima. Então você vai ter 1 multiplicando 0,7 e 1 multiplicando 0,5. 0,15, perdão. Então você vai ter 0,7 dividido 0,15. Essa divisão vai estar 4,7, tá? Que é adimensional. Adimensional é que não tem um valor de dimensionamento, tá? De unidade medida. Logo, nós temos esse valor achado do índice vazios, nós vamos jogar aqui no gama do sólido, que vai ser o peso do sólido sobre o volume total. O gama do sólido que a gente quer descobrir, o peso do sólido e o peso do sólido, e trazemos agora o nosso volume total, que botamos em função exatamente do nosso peso do sólido, né? Então fazemos a divisão aqui entre os dois, vai ficar aqui na frente do PS nós temos o número 1, então vai ter a divisão de PS com PS, vai ter 1 em cima, 1 embaixo, então é 1 multiplicado por 1 e 1 multiplicado por 0,8, então vamos ter 1 dividido por 0,8, que vai ser igual, então, enfim, a 1,18 gramas força por centímetro cúbico. E aqui é o final da nossa questão 2, tá? Então, gente, aqui é o finalzinho, estão vendo aqui é o final. Espero que vocês tenham entendido. Foi bem prático esse nosso exemplo aqui, de como é feito, talvez... não sei se ficou bem entendido para vocês como foi realizado os cálculos, que é bem você pegando e fazendo no papel mesmo. O ideal seria vocês pararem e refazer esse exercício para ter um melhor entendimento, mas caso vocês ficarem com dúvidas, ou ainda se vocês fizerem isso e ainda tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo que eu vou tirar essas dúvidas de vocês, tá? Só lembrando que eu vou fazer a modificação no nosso material, que faltou uma informação. Foi essa informação aqui que faltou, essa linha aqui de cálculo faltou para vocês. Vou fazer esse acréscimo no material. Espero que todos tenham entendido. Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus e tchau, tchau.